Olá, meus amigos. Eu gostaria aqui de esclarecer a vocês alguns pontos sobre a indulgência plenária deste dia 27 de março de 2020, concedida pelo Papa Francisco aos fiéis por ocasião da epidemia, a pandemia de coronavírus. O Papa lançou um decreto através da Penitenciaria Apostólica, que é o órgão do Vaticano que cuida das indulgências, do perdão dos pecados, do sacramento da reconciliação e esses assuntos. Essa indulgência é concedida aos fiéis atingidos pelo Covid-19, por essa doença, e também aos profissionais da saúde, aos familiares que cuidam deles e todos aqueles que cuidam dos doentes de qualquer maneira, inclusive pela oração, diz aqui o decreto. Aqui o Papa também nos convida a fazer a dar um sentido ao sofrimento humano, um sentido sobrenatural, de unir-se ao Cristo que sofre pela nossa ressurreição, e também o sentido humano de encontrar-se na sua fraqueza humana e poder, em meio às incertezas, também chegar a Deus. Nós, então, temos a indulgência plenária. A indulgência plenária na igreja é um meio para se alcançar o céu, é um meio que a igreja concede na sua misericórdia para que o fiel chegue ao céu. Normalmente, o que é necessário para uma indulgência plenária? Primeiro de tudo, se desapegar de qualquer espécie de pecado. Então, não querer o pecado na sua vida. Então, arrepender-se dos seus pecados, ter aversão aos pecados mortais, sobretudo, e também os veniais, é claro, mas sobretudo os mortais, e fazer uma boa confissão, então as condições habituais para se receber uma indulgência. Se confessar dos pecados mortais, evidentemente, comungar a Santíssima Eucaristia no dia em que vai receber a indulgência e rezar nas intenções do Santo Padre, o Papa. Essa terceira condição habitual significa estar em comunhão com o Papa, em comunhão com a Igreja. Aqueles que estão em comunhão com a Igreja recebem a indulgência da Igreja, a indulgência que Cristo deu. Cristo deu a chave a Pedro, as chaves do céu e da terra. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Tudo que tu ligares na terra será ligado no céu. Tudo que tu desligares na terra será desligado no céu. Então Deus deu esse poder ao Papa, à Igreja, então o Papa que concede as indulgências. Por que é preciso indulgência se Deus já nos perdoa os pecados na confissão? É verdade, Deus nos perdoa os pecados na confissão. Afinal, Ele mesmo disse aos apóstolos, quando enviou sobre eles o Espírito Santo: os pecados que vocês perdoarem serão perdoados. Os pecados que vocês não perdoarem não serão perdoados. De fato, o pecado é perdoado. Mas o pecado também tem suas consequências. Quando nós queimamos a nossa mão, então ali a gente passa um remédio que vai curar aquela ferida, mas até que aquela ferida, aquela queimadura não passe, a marca da ferida ficará lá. O pecado faz marcas na nossa vida. Por exemplo, o pecado da fofoca. O pecado da fofoca espalha más notícias das outras pessoas, notícias às vezes até falsas, né? Fofoca é espalhar notícias falsas. Então, a maledicência, falar mal do outro, a palavra dita, nós sabemos que não pode se voltar atrás. E essa palavra vai causando estragos na vida daquela pessoa e por onde ela vai passando, difamando muitas vezes aquela pessoa de quem se disse. Então, a pessoa pode se arrepender e pedir perdão para o outro de quem ela falou mal? Pode. E o outro pode perdoá-la? Pode. Mas, então, o que ela disse vai ficar lá. A indulgência plenária apaga essas consequências do pecado. Então, aquilo que nos daria ainda um tempo de purgatório na vida eterna,
quando nós partirmos daqui, pode nos conceder, pela indulgência, eliminar esta pena relativa ao próprio pecado, né? Então a igreja tem esse poder, foi dado por Cristo. Mas como cumprir a indulgência plenária neste tempo de coronavírus? Já que as pessoas estão impedidas de ir até a igreja, em muitos lugares as igrejas estão fechadas, nós, padres, não estamos à disposição para a confissão, nem as pessoas podem ir à Santa Missa. Então, como vão se confessar, como vão receber a Santa Comunhão, que são as duas condições habituais. O Papa pensa até nisso, o Papa Francisco, que nos dá aqui a oportunidade de recebermos a indulgência plenária até mesmo neste tempo. Então, o primeiro de tudo, a indulgência é concedida aos fiéis que sofrem de coronavírus. Quando eles estão sujeitos à quarentena, com o espírito desprendido de todo pecado, se unem espiritualmente através dos meios de comunicação social à celebração da Santa Missa. Então podem ver pela televisão, pela internet a missa, a recitação do Santo Rosário, ou seja, o terço, né? Para nós o terço já é o Santo Rosário, a prática piedosa da Via Sacra ou outras formas de devoção. Então, alguma forma de devoção, o terço da misericórdia ou outra devoção. Então, essas formas aí, ele pode receber indulgência. Mas vamos supor que o doente esteja muito mal na UTI, que ele não possa, receber ali uma televisão ou que ele não possa ter acesso a isso. Então, pelo menos recite o Creio, Pai Nosso e uma piedosa invocação à Bem-aventurada Virgem Maria, como Nossa Senhora da Saúde, rogai por nós, ou a oração da Ave Maria, ou a vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. E também que ofereça esta aprovação, esta doença, em espírito de fé em Deus e de caridade para com os irmãos, com a vontade de cumprir as condições habituais. Então, se ele cumprir essas orações, e tiver o desejo de cumprir as condições habituais, que são a confissão sacramental, a comunhão eucarística, a oração segundo as intenções do Santo Padre, o mais depressa possível. Vamos supor que ele escape dessa doença, que ele não morra, né, dessa doença, né, que está ali o Covid, especificamente para isso. Então, se a pessoa ela faz uma promessa para Deus, um voto a Deus, de que ela se confessará e comungará e rezará nas intenções do Santo Padre na primeira oportunidade possível, o mais depressa possível. E assim ela estará perdoada de seus pecados e também das penas relativas ao pecado pela indulgência plenária. Então a pessoa ganha o céu, né? Resumindo, é isso. Mas não para por aí a bondade e a misericórdia de Deus. Então, o Santo Padre concede também indulgência aos agentes de saúde, aos familiares e todos aqueles que, seguindo o exemplo do bom samaritano, se doam pelos irmãos. Ninguém tem maior amor do que aquele que doa sua vida pelos amigos, mesmo que seja pela oração. Pessoas que estão fazendo orações, então elas podem receber também no dia de hoje esta indulgência. Além disso, esta penitenciaria apostólica concede de bom grado a indulgência plenária nas mesmas condições da atual epidemia mundial, até aqueles fiéis que oferecem uma visita ao Santíssimo Sacramento. Então, durante este tempo de epidemia mundial, de pandemia, como se pode dizer também, os fiéis que participam deste tempo difícil, né, que estão também em quarentena, muitos de nós estamos aqui em quarentena, eles podem também lucrar a indulgência. Como? Mesmo que não possam se confessar, visitando o Santíssimo Sacramento ou fazendo uma adoração eucarística nos lugares em que as igrejas estão abertas, ou a leitura da Sagrada Escritura, pelo menos por meia hora. Então, ler a Bíblia, meia hora,
Ler um livro da Bíblia, quem sabe ler um livro aí que a gente nunca pegou para ler, meia hora. Ou a recitação do Santo Rosário, que seja o terço, né? Pode ser o terço. Ou o exercício piedoso da Via Sacra, ou a recitação do Rosário da Divina Misericórdia, Terço da Misericórdia para nós, para implorar a Deus Todo-Poderoso o fim da epidemia, 3 intenções: fim da epidemia, alívio para os aflitos e salvação eterna para aqueles que o Senhor chamou para si. Então, todos nós podemos lucrar esta indulgência. Também a Igreja reza por aqueles que não podem receber a Sagrada Unção dos enfermos e o viático. O que é o viático? Aqueles sacramentos na hora da morte. Unção dos enfermos, confissão, comunhão. Pela espécie de contágio do corona, os padres também são impedidos de ir aos doentes que estão com esse vírus. Então, as pessoas são impedidas de receber o sacramento da unção ou viático na hora da morte, né? Como que a pessoa, então, vai se salvar se ela não pode receber esses sacramentos? Confiando cada um deles à misericórdia divina, a Igreja confia a cada um deles a misericórdia divina, em virtude da comunhão dos santos, e concede aos fiéis, a esses fiéis, a indulgência plenária em ponto de morte. Quando a pessoa estiver na hora da morte, ela recebe uma indulgência plenária, contanto que esteja devidamente disposto e tenha recitado habitualmente, durante a vida, alguma oração. Nesse caso, a Igreja supre as 3 habituais condições exigidas. Então, a gente que tem o hábito de rezar o Pai Nosso todos os dias, ou Ave Maria, ou Creio todos os dias, né? Então, é já uma condição para receber a indulgência plenária na hora da morte. Os fiéis que não podem receber a unção dos enfermos, né? Para a consecução dessa indulgência, é recomendável o uso do crucifixo ou da cruz. Então, que a pessoa tenha junto de si uma cruz, um crucifixo, é recomendável para receber esta indulgência, conforme o Inquiridium Indulgenciarum número 12. Então, entendemos, nós todos podemos receber indulgência, e hoje também, dia 27 de março, o Papa Francisco concede a todos aqueles que rezam pelos meios de comunicação, às 14 horas, acompanham a oração, junto com o Santo Padre, a bênção do Santíssimo Sacramento. E hoje o Papa dará a bênção Urbi et Orbi. Esta bênção é uma bênção que o Papa dá normalmente, ordinariamente, 2 vezes ao ano, no Natal e na Páscoa. Ele dá essa bênção Urbi, a cidade de Roma, Orbi, ao globo terrestre, a toda a terra. É uma bênção dada à cidade de Roma e a toda a terra. Por quê? Porque o Papa é o bispo de Roma, então a cidade de Roma, e também a toda a terra. Ele é o bispo, ou ele é o Papa, ele é o pai da Igreja de toda a terra, de toda a Igreja Católica, a Igreja Universal. Então, o Papa Francisco resolveu dar esta bênção também, essa bênção especial, ao mundo todo e a Roma, hoje de forma extraordinária, às 18 horas de Roma, às 14 horas do Brasil, horário de Brasília, e será televisionada por todas as TVs católicas, também pelos meios de comunicação da internet. Pelo YouTube, o Vaticano tem um canal chamado Vatican Media Live, que a gente pode acompanhar ao vivo também, ou mesmo pelos meios de comunicação. Quem reza ali junto recebe esta bênção, recebe também a indulgência plenária nas mesmas condições ali que a gente pode também fazer, se nós não podemos receber o sacramento da confissão, por exemplo. Então, assistindo a Santa Missa pela TV, nós podemos fazer a comunhão espiritual, a Igreja nos supre isso, e nós podemos fazer um bom ato de contrição. Então faça um bom ato de contrição, um bom exame de consciência, e examinando a sua consciência, peça perdão a Deus profundamente pelos seus pecados e tome uma decisão firme de não pecar mais, de não querer pecar pela graça de Deus.
e também prometendo para Deus, na primeira oportunidade possível, poder se confessar. Que Deus nos ajude e acompanhemos o Santo Padre na sua oração, na sua adoração ao Santíssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Coração Eucarístico de Jesus, livrai-nos cada vez mais das insídias de Satanás. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.